o corpo ele é uma engrenagem, né? Então essa engrenagem, se ela uma catraca trava, o corpo vai compensar de alguma forma e aí pode surgir uma lesão. Tem que movimentar, meu amigo, não tem pra onde. Esse negócio de choquinho paradinho Choquinho, raiozinho, não existe muito ultravioleta, não, tá? viu alguém fazer e quer ir também na onda, beleza, vá, se contamine com essa modinha. Vamos iniciar nosso segundo episódio de um podcast que é algo bem especial pra gente, que é o Poder do Movimento. Oi, eu me chamo Rafa Portela, estou aqui hoje com o meu esposo, parceiro, sócio de vida e de negócios também, né? Principalmente, né? Como é seu nome? Eu me chamo Léo Moreira. Estamos aqui para o segundo episódio, recebendo um cara, assim, que sem sombra de dúvidas é uma grande referência no que faz, no que é, acima de tudo, que foi selecionado a dedo para estar aqui compondo essa mesa, para contribuir com o seu tempo e o seu conhecimento para vocês que estão aí do outro lado, ficarem ainda mais munidos de informação de qualidade. Tiago Alencar, nosso grande amigo, fisioterapeuta, representante, CEO, vamos dizer assim, da Fisiopalme. Pode se apresentar para nós aí, por favor, nos dê a honra. Boa. Obrigado, Léo, obrigado, Rafa, pela oportunidade, pelo convite de estar presente aqui nesse podcast e também ser um patrocinador, um parceiro de vocês e confiar e apostar com certeza nesse projeto. Então, parabéns pelo brilhante trabalho, tá? Então, trazer um pouquinho do nosso trabalho, da fisioterapia, um pouco da Fisiopalme, do que realizamos lá para vocês no dia de hoje. Perfeito. E lembrando, viu? Eu fiz fisioterapia durante 3 anos. Então, eu tenho uma visão crítica sobre os profissionais que a gente apoia. Então, assim, tinha um desafio muito grande quando eu fazia fisioterapia, que era em relação aos profissionais de educação física, né? A gente tinha muita dificuldade de fazer esse link pós-tratamento ou pós-reabilitação para mandar para um profissional que ele conseguisse manter aquele trabalho que a gente fez. E hoje eu já vejo o contrário, né? Hoje, estando aqui desse outro lado, do profissional de educação física, a gente sente a dificuldade de ter profissionais na fisioterapia também que sejam congruentes com aquilo que a gente acredita. Exatamente. Né? E uma das coisas que a gente mais acredita, tanto na prevenção, quanto no tratamento e reabilitação, quanto na qualidade de vida geral, é que o movimento deve fazer parte de todo esse contexto. Exatamente. E Tiago não está aqui por acaso. Por quê? Porque a parte de prevenção e reabilitação, Tiago tem essa visão de que tem que movimentar, meu amigo. Não tem pra onde. Esse negócio de choquinho paradinho Choquinho, raiozinho, não existe muito ultravioleta, não, tá? raios gama, não venha com isso não, né, Tiagão? Não. Faz parte. É uma Também pequena tem o seu parte, lado, né? É uma pequena parte. Mas quanto mais movimento der, ou devolver, sem dúvida maior é melhor. a performance, a qualidade de vida, as funcionalidades do indivíduo, né? Com certeza. A gente vai ter uma conversa bem leve, bem dinâmica. Nada mais é esse bate-papo aqui, uma conversa do que a gente aplica no nosso dia a dia, na nossa realidade, o que não é nada divergente do que você já faz nesses anos e anos aí de estudos e de aplicabilidade, de profissionalismo que você tem com muito gabarito, tá? Perfeito. A gente vai ter algumas divisões de blocos, nada muito sistemático, só pra gente ter um norte. Vamos começar o nosso primeiro bloco, que é o Poder do Movimento, que nada mais é também o nome do nosso podcast, né? Perfeito. Tiagão, nos fala, por favor, o que você entende. Qual o poder do movimento na nossa vida e dentro da fisioterapia preventiva? Vamos lá. O movimento, né? A gente costuma dizer que o movimento é vida, né? O nosso corpo, ele está internamente em movimento, principalmente nossa circulação. Então, para que eu mexa o dedo do pé, eu preciso que chegue sangue, chegue um estímulo nervoso para que esse movimento aconteça. Então, o movimento é vida. O que a gente precisa entender é que o corpo, ele é uma engrenagem, né? Então, essa engrenagem, se uma catraca trava, o corpo vai compensar de alguma forma e aí pode surgir uma lesão. Então, movimento e tratar a fisioterapia preventiva, muitas vezes a gente vai para a fisioterapia pensando na reabilitação de uma lesão. Mas em muitos casos, principalmente nos idosos, a gente trabalha com a prevenção, com a melhora da estabilidade, o equilíbrio e a prevenção de quedas. Então, o movimento, ele é vida. Perfeito. Olha só, a gente gosta muito de abordar justamente
essa linkagem, né, da parte da fisioterapia, da parte do treinamento com a realidade do dia a dia, né, dos praticantes, dos alunos, nossos clientes, dos pacientes, né? E mostrar a ele que as atividades que ele fazia antes, quando era jovem, obviamente que com o passar do tempo, a idade vai chegando, Sim. ele vai diminuindo esse tempo até disponível, essa capacidade. Você nunca vai voltar a ser criança. Mas fazer coisas que criança fazia, por que não? Tipo, ir para um chão, se sentar, brincar com o neto, com o filho, subir, descer uma escada, o elevador quebrou, vai precisar carregar algumas sacolas de feira, e aí? São limitações funcionais do dia a dia que às vezes você se torna, imposto uma situação e você não tem condições para executar. Fica refém por não ter dado continuidade ao movimento durante toda a sua vida, sem né? dúvida, sem dúvida. Funcionalidade. O nosso corpo foi feito para se movimentar. E eu lembro que na época de fisioterapia eu falava muito assim, não vou dizer a maioria não, mas vamos dizer, uma boa quantidade de lesão estava associada à inatividade física e também à ausência de movimento. Sem dúvida. A gente vai falar, acho que mais para frente um pouco, mas a falta dessa preparação, sim, vai gerar uma lesão. E aí o paciente, ao invés de o atleta, enfim, ao invés de evoluir, ele tem que parar o treino por uma falta de preparação, de movimento prévio. Isso aí, de conscientização do básico. O nosso método, a gente fala muito sobre isso, né? Se você for bom no básico, você consegue progredir muito mais rápido do que você estar em alto nível e lembrar disso, meu Deus, agora eu me lesionei. Né? O que é que eu precisava fazer antes de ter me lesionado? Você fala com muita propriedade, Tiagão, porque além de profissional, ter passado por muitos pacientes, né, e na sua vida aí como profissional, você também é praticante de corrida, né? Já fez corridas de longa distância por muito tempo. E você sabe a importância da preparação dos fundamentos básicos, né? E muitas vezes as pessoas já querem correr uma maratona e onde não conseguem nem andar direito, da forma correta, alinhada, adequada, utilizando bem as articulações do pé, tornozelo, joelho, quadril, enfim. Quer, tipo, correr antes de saber caminhar, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Assim, eu pratiquei uma boa parte da minha vida, assim, também corrida de rua. Então, foram praticamente 7 anos correndo. Agora deu uma diminuída um pouquinho, porque eu faço outros esportes e também a gente acaba não tendo tempo suficiente para treinar. Pra se dedicar aos treinos. Exatamente. Então, às vezes a gente treinar ou fazer um treino errado, é melhor diminuir um pouco o volume e controlar para evitar uma lesão. Então, eu diminuí um pouquinho a corrida, mas realmente já fiz muitos quilômetros, né? Gastei muita rodagem, muita rodagem. E o que a gente sempre orienta lá no consultório é exatamente isso, essa preparação prévia. Como a gente trabalha com avaliação biomecânica e com o estudo da corrida, o estudo da marcha, muitos pacientes me ligam, muitos atletas me ligam após a lesão. Estou correndo, estou sentindo dor, está acontecendo isso e isso. Mas quando eu vou perguntar o tempo que ele começou, ele já tem um tempo muito longo treinando e nunca teve um trabalho preventivo. Tem pacientes que relatam que correm todo dia 5 quilômetros, achando que no 7º dia vai estar melhor do que no primeiro. Isso é a mentalidade. Quanto mais eu correr, melhor, né? E na verdade não é isso que funciona. Interessante, porque você falando sobre isso, também, né? Exatamente. Eu lembro de um período, há alguns anos atrás, onde eu só corria uma vez por semana, por um tempo determinado de 40 minutos nesses dias, e eu só fazia, entre aspas, nadar, de 4 a 5 vezes por semana. Eu nadava com um volume alto, 2,5, 3, 3,5 por dia. Natação por dia. E todos os domingos eu corria os 40 minutos. Tiagão, do primeiro domingo até o 4º domingo, no mesmo tempo, assim, onde dava 20 minutos eu voltava. Só percepção de esforço. Ligava o cronômetro e não olhava nem o GPS, a distância. Do primeiro domingo para o último domingo, eu evoluí quase 2 quilômetros. Ou seja, em tese, comprova que você não é preciso correr todos os dias para poder correr mais no 4º e último dia que você estava querendo. Exatamente. Entendeu? É onde o profissional de educação física ele vai fazer o quê? O planejamento, né? Ele vai preparar aquela planilha de treinamento baseado, mas tem muito atleta e muito aluno que é teimoso, né? E acaba fugindo. Você falou um ponto importantíssimo que vale a pena ressaltar aí. Tiago tem na clínica dele, no consultório dele, uma esteira e todo um equipamento tecnológico para avaliação extremamente eficaz e direcionado para avaliar a sua pisada. Ele verifica direitinho como é que tá a pisada, caminhando, correndo, como é que tá o teu ângulo de inclinação de tronco, a pisada, a marcha, o tornozelo. Era isso que eu ia falar agora, o Léo já passou. Eu ia fazer uma pergunta para o Tiago em relação a isso. Tiago, eu quero saber o seguinte, de que forma você orienta essas pessoas que não têm
um tipo de orientação legal. Por quê? Porque na nossa área a gente vê muito isso, né? Eu quero correr, tá, mas você se preparou? Você entende a importância do seu pé? Porque para mim foi o que mais chamou a atenção. Perfeito. Naquela palestra que o Tiago participou de outro projeto nosso. Então eu quero que você fale aqui, em relação à orientação dos seus pacientes. Certo. Você traz a importância dos pés como prioridade e o que é que você fala? Vamos lá. Porque para mim foi interessantíssimo. Eu quero que vocês também apresentem. Eita, vocês tenham acesso a isso. Então, vamos lá. Chega muito atleta iniciante. A gente atende de vários níveis, né? Até ultramaratonistas, né? Pacientes, tem o nosso paciente, todo ano ele corre praticamente, ele é militar. E ele faz uma prova de 100 quilômetros. Meu Deus. Isso praticamente em 12 horas sem parar. E é um alto rendimento, é um atleta de elite, né? Então, assim, mas eu tenho pacientes que não conseguem correr 1 quilômetro. E a mentalidade para o extremo, né? O nível alto e o nível iniciante é o mesmo. A gente tem que entender que o corpo precisa estar em equilíbrio. Então, se o paciente apresentar uma disfunção, seja na mobilidade do tornozelo, no quadril, né, um padrão de assimetria pélvica. Então, o paciente, através dos testes clínicos que nós realizamos lá no consultório, conseguimos identificar as disfunções existentes e preparar um laudo, né, um protocolo com as orientações de correções. Se necessário, passamos também exames complementares para que a gente identifique as alterações existentes. E com relação ao pé, a pisada, de fato, é uma das principais procuras. O atleta quer saber o melhor tênis, ele quer saber o melhor tipo da pisada, né? E aí a gente acaba direcionando, só que a gente também não quer que o paciente compre, ele gaste aquele R$1.200, R$2.000 no melhor tênis do mundo, achando que aquilo vai resolver todos os problemas dele. E na verdade aquilo é um acessório. Justamente. Achei muito importante isso, porque eu já indiquei, obviamente, aluno, pacientes para o Tiago. Nós. E como ele falou aí, eles indicam, só que é um trabalho tão minucioso que ele lhe dá opções do melhor custo-benefício, um outro que tem o mesmo tipo de trabalho, mas é um pouco mais responsível, ou seja, com um investimento um pouco maior, e o top das galáxias. Só que muitas pessoas vê o João, a Antônia, a Zefa correndo, já com aquele tênis top das galáxias, só que não entende que muitas vezes, a gente assim espera, ele passou por um profissional como o Tiago, fez uma sequência de avaliações funcionais e viu que aquele tênis serve para ele. Aí a pessoa vê aquela pessoa correndo no pacezão, né? Pancada. Aí faz, não, se ele tá correndo super forte com aquele tênis que custa R$3.000, eu vou comprar o tênis de R$3.000. Só que você vai entender aqui que o tênis é a última, é a cereja do bolo. E olha lá, porque o keniano lá que bate recorde correndo maratona abaixo de 2 horas, ele preparou o corpo dele todo na base. Ele teve uma infância com o pé no chão, muita educação de forma forçada, até pelas condições, de aprender a pisar, aprender a usar o pé, a ferramenta principal dele, que é o próprio corpo. Depois ele colocou um tênisão lá de placa de carbono e botou para lenhar, né? Exatamente, com uma gasolina extra, né? Isso. Power, ali para dar um estímulo a mais e melhorar o desempenho, sem dúvida. Era isso que eu queria que você falasse, Tiago. Agora a gente vai para um outro bloco, que é movimento e mudança de hábito. Perfeito. Então hoje, vivendo a sua realidade, você chega lá, o cara chega com lesão. E muitas vezes é assim, né? Eu lembro da minha época de fisioterapia. É nostalgia aqui, tá? Tô relembrando muita coisa. O cara chega com uma dor no joelho. Não, meu joelho tá doendo. E a gente sabe que é contexto, né? O corpo todo está interligado através das fáscias. E todas as articulações são interdependentes. Então, muitas vezes, a dor no joelho dele está em algum movimento ou em algum, sei lá, algum encurtamento ou alguma falta de movimento do tornozelo. E a gente não dá tanta importância. E a gente vê que a fisioterapia tradicional trata apenas aquela lesão no foco da dor, né? A Camila fala muito sobre isso e você também é um profissional que enxerga a lesão com essa expansão. Exatamente. Então, eu queria saber de você se existe muito essa realidade lá e de que forma você orienta, porque ninguém dá valor ao pé não, viu? Ninguém, só o Tiago. Só o Tiago. Não é por acaso que é fisiopalme, entendeu? Exatamente. Então, vamos lá. Exatamente. Chega pacientes com dor no quadril, dor no joelho, dor na coluna, na lombar. Isso. E o que a gente observa é exatamente isso. O paciente às vezes diz, não, doutor, mas eu quero só ver minha pisada, o senhor está me olhando todo. Eu disse, exatamente. Aí, meu patrão, a preocupação é exatamente essa. E uma das coisas que a gente faz é análise postural. Né? Então, a gente pede o paciente para ficar ou de sunga, ou biquíni, ou um maiô, um leg, algo que fique fácil para identificar. E faremos toda a análise completa.
E a parte, como o Rafa falou, o joelho tem correlação com todo o membro inferior. Então, encurtamentos, déficit de mobilidade, um quadril com um padrão de restrição de movimento. E a gente tem que associar isso. Por exemplo, a dor é quando eu corro. Não, a dor é quando eu faço um agachamento. A dor é quando eu subo e desço escada. Então, buscar o movimento que gera dor é também entender qual disfunção pode estar associada. Perfeito. E a gente tenta no consultório, através de sensores e câmeras, replicar aquele teste, ou seja, aquele movimento que gera aquela dor, para ver a disfunção que está acontecendo. Se ele roda mais o quadril internamente, se ele faz uma pronação excessiva do tornozelo, que é cair o pé para dentro, se na hora que ele vai agachar, ele é obrigado a fazer uma rotação externa do quadril, porque senão ele não completa o movimento, e a gente vai buscar aquilo ali. Então, a partir do momento que identificamos, sim, a gente vai preparar uma orientação para que ele faça as correções e passar para o professor de educação física, o profissional ou o fisioterapeuta que vai estar acompanhando, porque a gente recebe não só os pacientes que os médicos encaminham, mas que os profissionais de educação física e os colegas fisioterapeutas também solicitam para a gente. E você aí acreditando que correr é muito simples, é super democrático, é econômico, é barato, é fácil. Não. Não, tá vendo só a quantidade de detalhes que existem? Realmente é algo normal, natural do corpo humano, né? Porém, se você faz de qualquer jeito, ou porque viu alguém fazer e quer ir também na onda, beleza, vá, se contamine com essa modinha ancestral que nós temos, mas faça da forma correta. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, só uma coisa que eu quero também dar ênfase aqui, tá? Eu quero que você me fale o seguinte. Em relação aos pilares que você mais trabalha lá na fisioterapia, tá? Então, assim, a gente sabe que você trabalha a parte de prevenção, reabilitação. Mas, Tiago, eu quero saber de você. Existe algum outro pilar que você consegue enxergar naquele cara ali, que está além do físico? Tenho certeza. Mas eu quero que você traga pra gente esse contexto. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que na vida, né, eu acho que eu penso assim em 4 pilares para a atividade esportiva, para o atleta. Então, enfim, primeiro é movimento, né? Manter o movimento uniforme, um movimento constante. Segundo, que a gente pensa que não, mas é um bom sono, um sono reparador, o descanso, movimento de respeitar o repouso. Na planilha do treinamento, do treinador, ele vai ter um momento de descanso. E muitas vezes o atleta vai lá e não faz aquele descanso, né? A gente pensa muito na alimentação saudável, né? Na parte nutricional, isso é fundamental, um pilar importantíssimo. E o terceiro que eu penso muito é a saúde emocional. Show. Como está esse atleta? Porque, por exemplo, você pode passar por vários níveis de estresse durante o dia. E naquele momento você não estava preparado para executar aquela atividade e você diz, não, mas eu tenho que cumprir aquela planilha. A planilha tem que ficar verde. Tem que ficar verde, exatamente. E aquele pilar estava desatualizado, ele estava despreparado. E ali pode sim provocar uma lesão por um caso que não tem nada a ver com a parte física. Diga aí. É importantíssimo. Eu já tive um caso desse, viu? É, sim. Uma aluna minha de consultoria, ela já estava há muito tempo praticando, executando aquele tipo de treinamento que eu tinha prescrito. E aí ela ligou pra mim e disse que saiu da academia carregada. Saiu de ambulância e foi pro hospital. Só que eu sabia do contexto que ela tinha passado no final de semana, né? Entendi. Então a mãe dela tem problemas psicológicos também, entrou em surto. E aí ela mandou mensagem, Rafa, tô indo pro hospital. Eu disse, não vai ser nada. Exatamente, você não vai ter diagnóstico clínico, Não né? vai ter nada. Não vai. Perfeito. E realmente não teve nada. Fez raio-x primeiro, né? Porque a condição na O emergência. protocolo da emergência Depois é esse. fez uma ressonância e realmente não teve nenhum tipo de diagnóstico, apenas muscular, Sim. relacionado ao emocional. Exatamente. Uma tensão, né? Um ponto gatilho, né? Um ponto de tensão ali que realmente limitou ela naquele movimento. Então, eu queria saber justamente isso, tá? Como é que a gente conduz essa parte emocional, né? Porque eu sei hoje, por isso que eu falo para vocês o quão importante é você ter profissionais que você confie, porque essa confiança no profissional vai fazer com que o tratamento também seja bem eficiente. Então, claro que a gente sabe o quanto você é foda, vou falar essa palavra mesmo, tá? É foda. Mas de que forma você vê que isso contribui também? Porque, assim, as orientações que você passa para o seu paciente, ele cumpre? Eu quero saber essa parte do tratamento, porque também tem isso. Sem dúvida, né? sem dúvida. Então, como eu disse, hoje eu recebo pacientes de muitos colegas, tá? Então, alguns são responsáveis pela parte da reabilitação, outros da preparação física. E eu fico com aquela parte da avaliação e da orientação. Show.
Mas todos os meus pacientes, ele pode estar com o melhor profissional da reabilitação e o melhor profissional da educação física. Eu sempre vou preparar o meu protocolo e principalmente as atividades domiciliares, que são atividades importantíssimas que não dependem dos profissionais. Mostrar para ele que ele tem que participar ativamente da reabilitação. O famoso faça a sua parte Faça e a sua parte, eu te ajudarei, né? exatamente. Porque assim, a gente tem que mostrar ao paciente que ele diz assim, não estou mais evoluindo na corrida porque está acontecendo isso. Por isso, isso e isso. E o que é que eu tenho que fazer? O professor não está fazendo. Não, e você? Você, a sua parte. Exatamente. É muito fácil a gente responsabilizar o outro, né? Então, assim, a gente trabalha, um dos principais produtos que nós trabalhamos no consultório é com a produção de tecnologia 3D através de palmilhas, né? Então, a palmilha a gente estimula todo o posicionamento, alinhamento. Só que eu digo ao paciente, a palmilha não vai fortalecer os seus músculos. Eu preciso que você execute isso aqui. A palmilha vai te manter um bom posicionamento, vai trazer um bom alinhamento, o conforto que você precisa, vai distribuir melhor o seu peso, mas ela não vai fortalecer. E aí você gera exatamente isso. Só interrompendo rapidinho, Thiago, complementando o meu raciocínio, sim. Que é bem o que você aplica, eu digo porque foi o que você fez com o meu cliente na época. O Thiago faz esse tipo de tecnologia, ele conscientiza o indivíduo a utilizar desse auxílio tecnológico, porém, gera ou faz por onde gerar consciência no paciente, no cliente, de que aquilo ali não é uma muleta. Ele não fica refém da muleta, ele tem que fazer a parte dele de fortalecimento, as atividadezinhas de casa, né, o dever de casa, a tarefinha de casa, porém aquilo ali é só um plus, um extra. Você tem que fazer a sua parte, é bem importante mesmo exatamente isso. A conscientização de que você faz parte do contexto. Eu falo sempre que, agora falando um pouco de mentalidade e comportamento, que bom que o Thiago também, não é por acaso não, tá aqui, é um profissional que entende disso, porque a gente fala assim, é muito fácil a gente responsabilizar o outro por aquilo que a gente não consegue alcançar. Então, eu vou contratar o Thiago, porque ele é o melhor fisioterapeuta, ele vai me orientar. E se não der certo, o problema é do Thiago. Joga no colo dele. Se não der certo, foi o Thiago que errou. Então, eu sempre falo isso, até os nossos alunos de personal, disse, gente, façam a parte de vocês. Vocês treinam comigo 3 vezes por semana, mas assim... E as outras 23 horas do dia? E os outros pilares, como é que estão, né? E os outros pilares, como estão. Nível de estresse, tem uma aluna minha que ela entrou em menopausa um pouco antes, pelo nível de cortisol que ela está vivendo há quase 6 anos, o nível de estresse é altíssimo. Então, a gente tem que entender, como profissional de saúde, a gente tem que entender as outras vertentes, porque senão a gente se torna limitado. Hoje, nós estamos aqui com o Thiago, estivemos com a Camila, porque são profissionais que, conseguiram expandir a capacidade de pensar, porque vai impactar no tratamento depois. Não fica aqui enxergando só o microfone assim. Com certeza, porque o ser humano é isso. Exatamente. Né? Falando de lesão, falando de performance, falando de qualquer saúde integral, como foi no caso da Camila, a gente tem que entender isso. Bloco 3, tá? Agora contigo, Léo. Qualidade de vida realista. Muito importante esse bloco também, tá legal? A ideia aqui é a gente traduzir ciência e a prática acessível para que todo mundo entenda um pouco os pormenores técnicos, vamos dizer assim, mas de uma forma bem leve, bem tranquila. Não vai ter nada de os tecniquez não, viu, galera? Tiagão, fala pra gente qual o segredo, entre aspas, vamos dizer assim, para a gente alcançar uma excelente qualidade de vida sabendo que não existe perfeição ou fórmula pronta. É que você identifica com isso aí para poder passar para essa galera aí. Então, era bom que todo mundo fosse perfeito, né? Mas ninguém é perfeito, exatamente. Então, às vezes, a gente quer se espelhar em um atleta e quer seguir aqueles passos, mas a gente tem que ter muita calma nesse momento. O feito é melhor do que o perfeito, né? Então, assim, é importante que a gente tenha uma consistência e tenha paciência para acompanhar e respeitar os limites do corpo para chegar a, quem sabe, essa perfeição. Mas o que é perfeito para mim pode não ser para você. O perfeito para mim pode ser correr 5 km em 30 minutos, mas para você o perfeito pode ser correr em 18 minutos. Então, a perfeição ela vai dependendo muito. Então, assim, para que a perfeição? Eu preciso entender que o corpo ele tem que estar ativo. Então, eu tenho que fazer, eu tenho que saber que eu sou obrigado. Eu me alimento, né? Eu tenho que me trocar, escovar meus dentes.
eu tenho que fazer meu movimento. Então, Perfeito. assim, a busca da perfeição na saúde é exatamente isso, a consistência, a perseverança e a E paciência. a paciência. Né? Consistência e saber- paciência. Aí, boa, tá E vendo? você saber muito bem o que você tem capacidade de fazer, né? Sem Muitas vezes dúvida. aquele atleta ali, ele vive uma outra realidade que não é a sua e Exato. você está se comparando sem nem entender que o seu corpo se movimenta de uma forma diferente, Exatamente. né? O que a gente às vezes fala, por exemplo, tem atletas, tem pacientes, atletas, enfim, que chegam e dizem, Tiago, eu acordo, tomo um bom café da manhã, vou fazer minha atividade física, vou nadar, vou pedalar, quando saio eu vou fazer uma academia ou tal. Aí eu disse, certo, essa é a realidade dele, privilégio. Justamente. Só que a gente acorda cedo, 7h30, 8h, tem que estar no consultório, atender até meio-dia, pegar a menina na escola, levar, Isso. almoçar nas carreiras, voltar 2h da tarde, atender até 7h da noite para ir parar para Depois treinar. parar pra treinar. Então, a realidade do indivíduo é diferente. Então, respeitar o seu limite. Se eu tenho uma planilha pesada, eu tenho que conversar com o meu preparador, saber dos meus limites, saber que naquele dia eu tenho muitas obrigações, eu não vou ter tempo suficiente, então eu tenho que respeitar esses Eu vejo limites. isso muito, eu tenho um cliente, um aluno já há mais de 10 anos, 12 anos, e ele de 7 anos pra cá, quase 7 anos, 7 anos pra cá, ele faz um acompanhamento com um profissional que prescreve a planilha de treino para ele, de corrida e de ciclismo, Certo. né, que ele faz indoor. Na época foi para uma competição que ele ia participar de ciclismo, e ele preferiu, gostou da metodologia do cara e vai ficando. Só que vai, não vai, o profissional ou esquece ou quer implementar um volume um pouco a mais para ele. E ele já foi muito taxativo com esse profissional. E amigo meu também, trabalha em conjunto e tal. Cara, nos dias de musculação, não coloque muito volume para mim. Porque minha prioridade é o trabalho de força, né, entendeu? Ele é um cara com um garotão com 66 anos, vai fazer agora em novembro. Olha, tá vendo aí? Entendeu? E minha prioridade é meu treino de força, e no dia de musculação eu não quero ficar muito cansado, porque depois eu tenho minhas outras coisas. Ele, como Isso, empresário, ele tem isso, todos os afazeres dele, os isso. compromissos dele. Então ele sabe que se ele ficar muito cansado, se ele não fizer atividade física no dia dele, o dia dele não começou, e ele acorda, ele já vai fazer, é do corujão mesmo. Mas também se ele fizer muita coisa, aí a cabeça dele não vai ter Não produtividade zero. Exato. Entendeu? Efetividade zero no trabalho, ou assim, vai sair muito do contexto do que é a realidade dele. Vai entrar em uma exaustão muito grande, né? Assim, e acaba não dando conta do resto do dia Isso. para as atividades que, teoricamente, são as atividades laborais para Isso, ele, né? é o que é o importante, porque as redes sociais, felizmente ou infelizmente, chegaram até para mostrar pra gente um certo glamour, um certo brilho, né? Uma coisa muito bonitinha, que a gente até brinca, chama de vida de novela. Essa vida de novela aí é muito massa, você se performar, Sim, correr sim. para 3,50, uma maratona, beleza, mas só que... Estamos precisando de patrocinadores para isso, né? eu até me brinquei dedicar. uma vez. Léo é um grande atleta, então assim, né? Também. Alguns anos atrás, o pessoal, rapaz, que é isso, pô? Filho todo mundo tem, trabalho todo mundo tem, tá todo mundo aí fazendo o esporte, o triatlo no caso. Eu fiz, não, filho todo mundo tem, agora ser pai é diferente. Agora vamos fazer o seguinte, me patrocine 6 meses. Pra você ver. O segundo horário só, eu vou dar aula de manhã. Me patrocine o segundo horário, me dê 6 meses. Você pode apontar em quem eu vou dar na cabeça. Eu dou na cabeça de 3 ou 4 aqui. E é isso. Então, assim, isso. essa vida de novela, É essa realidade, vida muito né? bonitinha, é Tem que se diferente. basear sempre Se baseie na sua realidade. Dê o seu Isso. melhor diante da sua É por realidade. isso que a perfeição é isso, né? A gente tem que entender o que é perfeito para você, qual é o seu objetivo, o Isso seu aí. desejo, o seu foco e concentrar naquilo Perfeito. ali. Tiago, eu quero saber uma outra coisa. Em relação a esse mundo louco que a gente está vivendo. Então, muitas pessoas chegam para a gente para dizer, não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Porque hoje o dinheiro mais valioso é o tempo. Sem Eu dúvida. quero saber em relação às orientações que você passa para os seus pacientes em relação a isso. Vamos dizer, não tenho tempo de ir para o Tiago, mas o que é que eu posso fazer em casa? O que é que você orienta Massa, assim, perfeito. em relação a essa liberdade de espaço, de tempo? Isso, exatamente. Então, como eu falei, após a preparação do laudo da avaliação biomecânica, esses pacientes recebem sim esse protocolo de orientação de fortalecimentos domiciliares. A gente até orienta um pouco de carga, as repetições, para que esse paciente execute sim no ambiente domiciliar. Então, naquele dia, Tiago, eu trabalhei até mais tarde, não vou cumprir a minha planilha de treinamento, vou falar com o professor, enfim. E o que é que você acha que eu posso fazer? Então, eu já passo no exame, assim, tais dias alternados, você vai executar isso aqui. Você vai escolher os melhores testes, os melhores treinos aqui que você pode adaptar à sua realidade, aquele dia que você não conseguiu treinar e executar. O tempo vai depender justamente do seu cansaço. Então, às vezes, 15, 20 minutos
suficiente Olha para aí. que ele execute o Arrasou. movimento. Isso aí ele Arrasou. acabou linkando com algo que é muito importante, que a gente defende, não é à toa, devidamente Coisa boa. embasado. 20 minutos, em qualquer lugar, um espacinho 2x2, você dá ao corpo o movimento necessário que ele precisa para aquele dia. Tanto para reabilitar, Sem Como dúvida. vai? né? Ou preparar, Ou até quanto para mesmo, treinar. ou até mesmo para treinar, simplesmente. Muito interessante. Tiago É isso bateu mesmo. muito forte. Tiagão, só mais uma pergunta nesse bloco. Quais pequenas mudanças no dia a dia podem gerar grandes resultados no manejo da dor? Vamos lá. Muitos pacientes me procuram com dores crônicas, dores longas, né? Não é uma dor aguda que você se machucou agora, né? Dores de 3, 4 meses, enfim, 6 meses, 1 ano. Porém, muitos deles, tá? Não aceitam mudanças justamente de hábitos. Eu tenho que mostrar a ele que do jeito que ele está, com a mesma qualidade, o mesmo segmento, ele não está evoluindo. Perfeito. Então, se ele não mudar esse hábito, que hábito? Coisas simples, como, por exemplo, pausar durante o dia para fazer alguns alongamentos, alguns aquecimentos, mudar a posição, preparar um ambiente, caso seja um escritório com boa ergonomia, ter intervalos de caminhadas no ambiente. Então, são coisas básicas. Pausar durante a semana sessões de relaxamento, sessões de meditação, algo que ele possa se mudar. Como a gente trabalha muito com a saúde dos pés, o que eu falo muito para os pacientes é mudança, por exemplo, nos calçados. Então, pacientes reclamam muito para mim de dores nos pés, dores articulares, e boa parte disso está associada aos calçados inadequados no dia a dia. Então, trazendo para a linha que a gente faz, o que eu digo, não, você não está proibido de usar aquele salto alto com escarpão. Bonito lá. E Não, aquele você salto não pode, 15. não pode. Isso daí não entra. O que a gente Fora de orienta cogitação, né? Não dá. é um bom controle, uma boa administração. Por exemplo, advogado, gerente de banco. A gente sabe que tem profissões que exigem, aqui por conta de, como vamos dizer, faz parte do look do EPI. E a formalidade E a EPI dele, né? formalidade, né? Então, assim, ele está ali como faz parte de um conjunto. Porém, é necessário usar todos os dias e o dia todo? Quais mudanças eu posso fazer? Então, a gente fala tanto de mudanças de hábitos, como mudanças de qualidade de vida, sono, mudanças de, por exemplo, Tiago, acordo muito indisposto, acordo estressado, com muita dor de cabeça. Como você está dormindo? Fantástico. Que horas você vai se deitar? Até que horas você fica mexendo no celular? Telefone, ia falar isso agora. Né? Qual é a sua alimentação? Até que horas você se alimenta? Que tipo de alimento você usa ou come? Em que horas da noite? Então, conversar Quantas horas antes de deitar? antes de exatamente. deitar. Então, são hábitos que você tem que ter uma equipe, né, para dar esse suporte. Então, não é só o fisioterapeuta, não é só a profissional de educação física, é o médico, é o endócrino, é o nutricionista. Então, Perfeito. a equipe é completa. É isso aí. Você vê que o corpo não é pouca coisa, o corpo humano, né? Principalmente, gente, porque a dor, ela é um sinal Exatamente. de desalinhamento, né? De alguma coisa que não tá legal. Eu senti uma dor de cabeça. Só dá uma dor de cabeçazinha. Não. A dor de cabeça também é um sinal. Assim como a dor física de uma lesão, a gente tem que prestar atenção e lembrar que se eu tô sentindo a dor, porque alguma coisa está desajustada. Sem dúvida. Né? Eu tô passando muito tempo sentado e aí cabe ao Tiago, cabe aos profissionais orientar da melhor forma. E aí eu fico dizendo assim, meu Deus do céu, como é que tem alguém que bate de frente com orientação, sabendo que aquilo dali realmente está trazendo malefícios para ele? E existe. Sem Existem esses dúvida. pacientes. Sim, Né? sim, somos teimosos, né? Ali que fica... Teimosos. Existe Vai muito. para o profissional fala para ele o que é que ele deve fazer, só que é contrário ao que ele acha que é bom para Isso. ele. Questiona Quem e... é você para estar falando o que eu devo fazer? acontece. Eu, E aí, eu sou profissional. Vindo falar um pouquinho do comportamento, é por isso que a gente admira tanto o trabalho do Tiago, o trabalho da Camila, porque é um trabalho contextualizado. Eu falo que o indivíduo hoje ele só vai acreditar numa mudança e numa transformação se você trouxer contexto para ele. Assim, Porque se assim, eu tô mandando você fazer, ele não vai fazer. Não vai. Não. A não ser que ele seja pau mandado mesmo, né? A não ser que ele seja aquele tipo de ser humano que é... Né, obedece, né? Muito mais um cachorro adestrado ou um animal adestrado do que um ser humano. O ser humano ele não funciona assim. Não. Ele vai funcionar quando você mostrar para ele, você convencer Isso. através de muitos estudos, através de Isso. muito conhecimento, através de um posicionamento mais assertivo. A dor, né, ela acaba ensinando também, Isso né? aí. O atleta, muitas vezes, ele tem um desejo de alcançar aquela maratona, aquele Ironman, e às vezes ele não respeita esse limite, essas orientações, essas mudanças. Você precisa treinar isso, você precisa repousar isso, você precisa alimentar assim, fazer toda a suplementação, enfim. E aí o atleta, às vezes, como diz, desobedece, né? E
foge aquela linha e diz, quem é você? Né? Ah. E aí acontece que, vai fazer o que eu tô fazendo? Ela diz, não, sua função é aquela, minha é outra, né? Exatamente. Então, e essa não aceitação, né, acaba machucando, lesionando, e aí sim ele vai ter consciência porque vai gerar dor e limitação. Aí ele volta pedindo socorro. Ô, Tiago, agora é uma dúvida que não está aqui no script, que é algo que eu vivo com algumas pessoas. Como é que você lida com aqueles atletas que insistem na dor? Que sentem dor, mesmo assim eles têm a capacidade de superar e continuar treinando, continuar... Agora vamos falar de performance. Sem dúvida, é isso. Ou seja, tem aquele C, né, que ele sente dor e vai procurar um tratamento, Isso. né? Tem aquele atleta ali mais levezinho, e tem aquele atleta que ele persiste na dor e acaba aumentando a lesão, ou seja, transferindo a lesão para outros lugares. Como é que você lida com essa galera? Quero saber. Aqui, complementando um pouquinho o que a Rafa diz, é aquele atleta que acredita piamente que atleta de alta performance tem que sempre sentir Tem que dor. tem que sentir dor. Atleta de performance Agora sente eu vou dor. prestar mais atenção. Sente dor. Assim, na verdade, a corrida, né? Quem nunca correu não tem ideia de como é. Então, todo corredor, ele vai sim sentir uma dor, né? Ele vai sentir uma dor no joelho, uma dor no quadril, uma dor no pé, uma dor na canela. Só que, como a Rafa falou, existem duas vertentes. Eu tenho atletas iniciantes que trabalham por questões cardiorrespiratórias, condicionamento físico, né? E eu tenho os atletas de rendimento, os amadores e os atletas de alto rendimento. Então, são níveis separados em categorias. Então, eu tenho que entender que aquele atleta de alto rendimento não é uma dorzinha leve que ele vai parar, de fato, né? O limiar de dor dele é muito maior. E ele sabe que, assim, eu estou sentindo, mas eu consigo. O que a gente sempre orienta no consultório é a dor, ela é um sinal de que algo está errado, tá? Não podemos confundir uma dor simples muscular de um exercício intenso com uma dor articular, uma dor ligamentar, uma dor limitante. E a gente quer que o paciente entenda essa dor. Por exemplo, você terminou de correr e a dor passou. Ou a dor só sente após a corrida. A dor é durante a corrida, após a corrida e perdura pelo outro dia. Então, ou a dor, por exemplo, chega muita canelite, principalmente nos iniciantes, e ele acaba limitando 3, 4 dias o atleta. Ele vai correr no 5º dia, ele ainda está sentindo dor. Então, isso é que a gente tem que ter cuidado. Os atletas de alto rendimento, a gente já tem uma preparação maior. É um atleta que já conhece um pouco mais o corpo dele e consegue superar um pouco essa dor. A gente só evita dizer assim, ó, tenha cuidado para que isso não leve, por exemplo, a uma fratura por estresse. Né? Pode ser uma fratura de 5º metatarso, uma fratura de tíbia, né? Lesões ligamentares. Então, assim, é o que a gente tenta evitar. Por quê? Se esse atleta está numa preparação para uma ultramaratona, por exemplo, acima de 42, 50, 60 quilômetros, 80, esse atleta não vai conseguir completar essa prova caso venha apresentar uma fratura por estresse. Porque a recuperação em que poderia durar semanas vai durar meses. E esses meses sem treinar... Acabou o rendimento dele. Todo o rendimento vai por água abaixo. É melhor a gente ir ali, ó. Equilibrando. Equilibrando. E com a equipe por trás, dando suporte. por trás. Sempre atenta a tudo que está acontecendo. Eu acho que isso é a melhor coisa. Vamos respirar Uma um pouquinho. aqui. Vamos respirar um pouquinho. Vamos falar, que o Tiago já falou no início, mas agora eu vou falar sobre os nossos parceiros. Nós só estamos aqui porque essa galera confiou muito e confia no nosso trabalho. Que nossos parceiros, Fisiopalme, Tiago aqui, o nosso convidado de hoje, né? Doutora Camila Davino, que foi a nossa convidada no primeiro episódio. Doutora Genésia também, que atua na vertente dor, com acupuntura, medicina integrativa, assim, como a Camila também, na medicina integrativa. Calana, que é um sistema de gestão pública também, nosso parceiro, aluno, nosso amigo, proclínico, que agora é o momento que o Tiago vai ganhar um presente maravilhoso da Proclínico. Tá aqui pro seu café da manhã de amanhã. Tá garantido já. As crianças, a família. Pois Isso é. daí é um pão de ervas feito com fermentação natural, não tem conservante, não tem glúten, não tem lactose. Então, assim, e um muffzinho funcional de banana, que é um docinho também, sem açúcar. Fantástico. Enfim, coisas extremamente leves, naturais e muito nutritivas. Faço muito bom uso, a família vai agradecer bastante. Você vai gostar e vai virar cliente. Aí. E o Canoa, que é o nosso espaço, assim, ó. Número 1, praticamente. Número um, porque todos os nossos eventos externos, nós estamos realizando lá no Canoa. Agora a última etapa que a gente não vai para o Canoa, a gente vai para o Ipioca Beach. Nosso convidado, tá? Dia 19/10, domingo, esse que vem o outro.
estaremos no Ipioca Beach com o nosso Select Perfeito. Experience. Falando em corrida, se você não Ferrari. gosta de correr no meio... Aliás, a pergunta é o contrário. Se você que curte correr no meio da muvuca, aquela galera, 3, 5 mil pessoas, correndo todo mundo junto, no asfalto, calor, fotógrafo invadindo e tal, esse recado não é para você, certo? A gente está realizando a corrida no próximo dia 19, 100% na areia da praia de Ipioca, a maré vai estar baixa, vão ser 3 e 5 quilômetros, tanto caminhada como corrida. Então, naquela paz, daquele paraíso de Ipioca, é você, a natureza, o vento, a areia da praia e muita descontração e papo cabeça sempre, que é o que nos move. É isso aí. Excelente, Não é só uma excelente. corrida, como a Não é gente só diz, uma né? corrida. Não é só uma corrida. Convido aí a família toda, o Tiago, para estar lá conosco e vamos iniciar o nosso Quarto bloco. bloco Tiagão. 4. A gente já falou um pouquinho agora, até no bloco anterior, das orientações que você passa para o paciente, tipo, Tiago, eu não vou ter tempo, aconteceu um contratempo aqui, um imprevisto, eu não vou conseguir nem ir para você, nem para o meu treinador, o que é que eu posso fazer em casa? Aí você frisou bem até o tempinho e bate diretamente perfeito. com a nossa proposta, né? Na sua visão, na sua interpretação como profissional e como praticante de atividade física, onde apenas 20 minutos de atividade física pode auxiliar na questão da dor crônica para quem tem falta de tempo ou até mesmo tem alguma limitação, quem sabe até financeira, de logística, de deslocamento, que for 20 minutinhos, dia sim, dia não, ou até mesmo todos os dias, dá resultado, faz algum efeito? Me fala aí. Sem dúvida. A dor, por uma forma geral, ela gera um imobilismo, tá? O paciente com dor, ele tende a ficar parado, estático, ele quer deitar, ele quer ficar imóvel. No conforto, né? No O famoso conforto. não mexe em mim, não mexe em Não mim, mexe em mim, exatamente. E aí onde ele se engana. Pelo contrário, o movimento, ele é vida, como a gente falou no começo. O movimento, ele restaura. O movimento, uma catraca travada, para ela voltar a funcionar, ela precisa de movimento, lubrificação. Lubrificação. E a lubrificação do nosso organismo é o movimento. Então, 20 minutos é mais que suficiente para o paciente ter uma boa atividade, um bom fortalecimento, um bom treino, porque a consistência versus o tempo, tá, é fundamental. Ou seja, eu preciso ter, com treinos menores e consistentes, eles são muito mais eficazes do que um treino por semana de 2 horas. Perfeito. Então, Valeu, a gente falou acaba... muito forte agora, é verdade. a gente não precisa ter um tempo, porque aquele tempo em excesso, muitas vezes com 40 minutos você já estava exausto. O resto é só se machucar. Só se machucar. É isso aí. Então, é melhor menos é mais, né? De grão em grão, é aquele ditado que nossos avós já nos falavam, né? De grão em grão a galinha enche o papo, é sobre isso. Claro que a gente está falando do início de pacientes com dores. Pacientes de alto rendimento, a gente já uma adapta outra isso história. aí. E a gente está querendo aqui abordar e abranger Perfeito, você perfeito. que acha que não pode porque não tem muito tempo, porque não tem o equipamento, porque não tem o espaço, enfim, que coloca inúmeras objeções, mas a gente está mostrando para você que dá para fazer. E o Tiago já respondeu todas as nossas perguntas do bloco 4. No bloco Não 4 tem mais o foi que Será? falar Não, no mas bloco disso 4. aí. Não Só tem. disso Vamos aí, é pro verdade. bloco 5. Rafa, comanda. E aí a gente vai falar sobre a composição corporal. Certo. Quando a gente olha para a composição corporal, a gente olha mais para o peso, Certo. né? Camila trouxe uma outra vertente para a gente que eu achei fantástica, que é sobre a inflamação. A galera quer Dessa refém da balança, né? Tudo é balança, quantidade, balança. né, de gordura em excesso ali, né? Gordura em excesso é inflamatória, ou seja, aumenta o limiar de dor. Eu sou uma prova viva, tá? Eu tenho uma lesão, na verdade, eu tenho um pós-cirúrgico em joelho. E eu fiz um protocolo de emagrecimento com a Camila, que hoje as minhas dores são, assim, ó, só acontece em último caso quando eu corro um pouco a mais, Isso. enfim, eu treino um pouco mais pesado. Mas hoje eu quase não sinto dor. Perfeito. E a correlação foi exatamente para a nossa composição corporal. E eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, não só sobre o peso, né, que a gordura traz, mas em relação ao contexto fisiológico também. Vamos lá. Como você falou, gordura em excesso, o peso vai influenciar. Então, quem está sobrecarregado? Nossas articulações, né? Então, coluna, joelho, quadril, tornozelo, pé. E eles vão sofrer muito mais, né? Então, só que o paciente com gordura em excesso, a gente está falando de pacientes acima do peso, pacientes obesos.
esses pacientes têm que ter um cuidado muito maior no início da sua atividade, até para não ter uma lesão e esse paciente desistir, né, da preparação. Então, a gente tem que ir por etapa. Antigamente, pensava apenas como gordura, como reserva de energia, né? Reserva de energia. Eu tenho gordura, eu tenho como gastar aquela ali. Saudável, né? Porque criança gordinha, criança saudável. Deixa o menino que ele tá bem. Tá ótimo. Só que, na verdade, a gordura em excesso, como a Camila comentado, né? Libera, sim, mediadores químicos, mediadores inflamatórios. E isso gera limitações. Por quê? Porque esses mediadores, eles vão alterar a sensibilidade à dor, né? Então, eles vão hiperativar os nossos receptores, onde esses pacientes podem apenas não ter uma lesão em si, mas com o corpo totalmente inflamado, vão limitar esse movimento e aí vão acender muito mais essa dor. Perfeito. Então, em alguns casos, a dor era até leve, mas por esses mediadores químicos estarem muito mais ativos, muito mais presentes na corrente sanguínea, aquela dor que parecia ser pequena, vai ter muito mais intensidade. Vou agora ser um pouquinho polêmico, porque se não fizer isso, não sou eu, né? Adorei essa explicação. Isso é pra você, gordinho, você gordinha, você que está acima do peso, com bastante percentual de gordura, terceira adiposa no seu corpo, entender. As suas articulações estão sofrendo, não é somente pela sobrecarga elevada, mas é porque o tecido adiposo em excesso no seu corpo está liberando substâncias químicas que aumenta ou que potencializa a sua sensação de dor. Então, não abra a boca para dizer que existe gordinho saudável. Beleza? Valeu, Tiagão. Muito bem. Resumindo, né? Vamos lá, continuando aí. Resumindo. Tiagão, de que forma a inflamação causada pelo excesso de gordura piora dores? A articulação já respondeu. O Thiago tá respondendo tudo. Rapaz, numa porrada só, ele já dá um jab direto. Já faz tudo, entendeu? vai. Como o... Aí sim. Agora sim, agora vamos falar de fogo. Agora o cara entende muito bem, porque ele, além de praticante, ele entende a relação e a correlação das profissões, né? Das especialidades, né? Do fisioterapeuta, do profissional de educação física, a medicina também, enfim. Como o fortalecimento muscular, Tiagão, pode proteger o corpo e reduzir a dor, mesmo sem perda de peso imediata. Vamos lá. A gente está falando muito do movimento, a importância do movimento. E pegando o gancho desse bloco anterior com relação à gordura, né? Se a gente sabe que o excesso de gordura ele provoca mais processo inflamatório, o inverso é perfeito. Ou seja, se eu preparo o meu músculo, se eu fortaleço o meu músculo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter mais massa magra, mais força, consequentemente os mediadores químicos vão diminuir. Perfeito. Então, a gente tem que, sim, estimular diariamente a atividade física, o movimento, para justamente entrar nesse ponto da dor. Porque se o foco é esse, o paciente está com sobrepeso, os mediadores químicos estão ascendentes, eu preciso fortalecer. Então, a força é a base. Só que eu tenho que entender que eu não vou ficar forte com um dia, com 2 dias, com uma semana. Eu tenho que ter um planejamento. Então, o profissional de educação física ele vai planejar a sua planilha trimestral, semestral, para que o paciente vá progredindo com carga. Então, você vai fazer os testes de força para saber quantos quilos você vai conseguir pegar naquele movimento e vai progredindo. E a força ela é proporcional à repetição. Perfeito. E ao progresso. É o que você falou mais cedo agora no bloco anterior, que até rimou, né? Eu brinquei um pouquinho. A consistência e paciência. Exatamente. Entendeu? Não é de um dia para noite, né? De uma hora para outra que vai... E invertendo nessa massa gorda para massa magra, eu vou ter uma redução considerável da dor, é exatamente é você manter a fornalha acesa, quente, a chama quente. E a gente só consegue isso dando ao nosso corpo mais massa muscular. Exatamente. E, gente, falando em saúde, o melhor investimento que você pode fazer é nos seus músculos, tá? Sem dúvida. Então, hoje, a gente sempre fala da importância que é para a autonomia, para a vitalidade. A gente defende a longevidade com a autonomia. Mais funcional. Tiago falou aqui no começo do nosso podcast a indicação que ele traz para os senhorizinhos, né? Sim. Para os idosos, em relação ao quê? Prevenção de queda. Então, se você tem massa muscular, se você tem uma quantidade de músculo legal no seu corpo, você vai ter vários benefícios. Não só lá na frente evitar quedas, né? O seu corpo ser um corpo com condição ali de se sustentar, não só isso. Mas em relação à fisiologia mesmo, o músculo ele é um órgão, vamos dizer, né, muito grande, ou seja, sua fisiologia, o seu metabolismo ele vai ser acelerado também para nutrir aquele órgão que está em maior volume. Perfeito. Né? Então, nutra coisas boas, assim como o músculo, né, assim como a nossa vida, nutra boas relações, nutra sempre bons
ambientes para que você entenda o impacto disso, assim como é no nosso corpo. Perfeito. E falando um pouquinho antes do que o Thiago falou em relação a percentual de gordura, eu falava muito sobre o centro de gravidade, né? Sim. Então, o Thiago vai dar uma aula aqui sobre mudança de centro de gravidade quando a gente tem aquele excesso de gordura visceral que a gente coloca, né? Pessoas que têm uma barriga mais protusa. Então, o centro de gravidade vai mudar. E o nosso pé, como é que... Né? Thiago, me diga. Então, como é que muda aí? Dos recursos que nós possuímos no consultório é uma plataforma sensorizada e uma das técnicas que nós aplicamos é a estabilometria. Ó, que massa. Olha que nome Olha o técnico, nome. é muito bonito. Na verdade, ele é uma análise do equilíbrio estático. Isso pode ser feito bipodal, com os 2 pés, ou unipodal, quando a gente pega um atleta, pega um paciente pós-lesão. E com relação a esse centro de gravidade, essa plataforma me dá, em números quantitativos, como está a distribuição do centro de gravidade, se é mais anterior, posterior, se é mais deslocado para o lado esquerdo, para o lado direito, e como está a oscilação corporal. Ou seja, a gente pode pegar pacientes pré-tratamento, pós-tratamento. Podemos atender idosos antes da reabilitação e pós-lesão, pós-reabilitação. E a gente consegue, sim, mensurar essa questão do equilíbrio. Pacientes com gorduras abdominais, né? Enfim, abdômenes globosos. O famoso pânceps. Abdômenes globosos. Globosos, né? A Gostei gente vai ter... dessa. Não sei quem foi pior nessa parte aqui. Se foi o Thiago ou se foi o Léo. A gente vai ver o seguinte, então o centro de gravidade, de fato, ele vai estar anteriorizado, como a gestante, né? Então, há uma hiperlordose, compensações paravertebrais, sobrecargas lombares e, com certeza, os pés estão sobrecarregados, principalmente a parte dos metatarsos, falange, pacientes fazem muito garra, né? Dedos em garra, sobrecarregando. Acontece muito em idosos porque eles têm esse déficit de equilíbrio e acabam fazendo muita garra para se sustentar e acabam gerando deformidades decorrente da artrite, da artrose, com o passar do tempo. Então, é entender isso e associar de que forma a gente pode reduzir ou melhorar esse equilíbrio através do movimento, né? Tudo é movimento. Vocês estão entendendo Tudo é o poder do movimento? Vocês estão entendendo? Já era, não tem como. Vamos para o nosso penúltimo bloco, agora falando da parte educacional. O Thiago deu uma aula aqui, assim como nós, não é por acaso que nós estamos juntos. Perfeito. Porque a gente tem realmente essa vertente como profissional de trazer essa relação de que você tem que se responsabilizar, você tem que assumir uma parte do contexto ali de reabilitação, ou de prevenção, ou de treinamento. Porque ninguém hoje consegue fazer ou transformar a sua vida sozinho. Perfeito. Né? Tem bons profissionais, mas eu tenho que fazer a minha parte. Faça a E sua aí, parte. eu quero saber justamente isso, Thiago. Lá, você já deixou muito claro que lá no seu consultório você faz essa parte educacional muito bem, coloca o paciente ali para ele ser ativo no processo. Mas eu quero saber em relação ao tratamento. Você consegue diferenciar ali um cara que ele não faz a parte dele e um cara que faz a parte dele? Qual é o tempo aí de recuperação? Será que o cara se recupera mais rápido quando ele contribui? Sem ou dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Assim, o tratamento, você pode fazer estudos, né? Estudos pacientes só com atividade física, pacientes com atividade física mais outro recurso, seja ele um calçado, seja ele uma fisioterapia, A palmilha, a 3D palmilha que você faz. associado. Então, a gente tem que fazer um gancho, onde o paciente, quando ele consegue utilizar essas ferramentas juntos, o resultado é muito melhor. Então, por exemplo, eu vou para uma preparação, eu quero investir num profissional de educação física, mas eu não estou com condições para investir num nutricionista e numa suplementação porque é caro. Ele vai chegar, ele consegue, mas a energia, a gasolina que ele precisava não vai ter. Então, como a gente diferencia? É aquele paciente que a gente faz o exame, com 15, 20 dias a gente pergunta como está o desenvolvimento, ele, rapaz, estou na mesma situação, 30 dias estou na mesma situação. Isso já mostrou para a gente que o paciente não está executando os exercícios que devem ser realizados em casa, porque se ele fizer certinho, programado, ter disciplina, né, consistência, não há outro resultado a não ser um bom resultado. Então, esse paciente, quando não evolui, algo de errado está acontecendo. Ou ele está fugindo da planilha, ele deixa de fazer algum treino. Então, a gente tem que estar atento. Então, é importante a equipe. Não tem como o paciente chega para mim e diz, agora eu vou usar a palmilha agora, por exemplo, e resolver o meu problema, né? Eu posso correr sem me preocupar com mais nada. Não é bem assim que funciona. É só o início. Exatamente. Só o Aqui início é de uma nova vida, exatamente. entendeu? É uma participação a mais, o up para te posicionar, melhorar o alinhamento e sim diminuir o risco de lesão. Isso aí. Perfeito. A gente trouxe, eu vou trazer sempre a Camila aqui, porque faz parte sempre do contexto. Tiago, eu digo que a nossa área
ela é um pouco desafiadora, porque realmente precisa desse trabalho em conjunto. Né? E eu falei para a Camila justamente isso. Eu disse, Camila, é muito mais fácil ser médico, porque o cara tá com dor, você passa um remédio, né? Ela fez, mas tem um momento que o remédio não vai fazer mais efeito. Né? Então, a Camila também é essa médica que ela, sim, faz o tratamento medicamentoso, se necessário, mas ela traz todas as orientações para que você viva sem dor e sem medicação. Você precisa entender o que causou a sua dor e você precisa tratar para que você viva uma vida realmente com liberdade. Né? Terão momentos, né, do tratamento, enfim, da reabilitação, que o medicamento ele vai ser fundamental para auxiliar na recuperação do atleta. Mas ele não pode achar que só a medicação é isso, né? Porque a medicação, em muitas situações, medicamentos com corticoides, enfim, eles vão sim ajudar no tratamento, né? Naquele processo da reabilitação. Imediata ali. Exatamente. Mas a consistência, a evolução, se não tiver disciplina com o movimento, ele não vai chegar a lugar algum. Ele vai ficar dependente daquela medicação. Dependente da muleta, como a gente falou mais cedo. Né? Interessante. Então vamos lá. Primeiramente eu quero dar outra respirada para a gente finalizar o último bloco. Gente, quero apresentar para vocês o nosso site oficial, metodoselect.com. Pode dar uma paradinha aqui nessa tela. Esse é o nosso site oficial e hoje a gente está atuando com duas vertentes muito fortes, muito. A partir de 1º de novembro nós teremos um outro posicionamento aí que é bem interessante, mas não vou falar agora, tá? Então, os dois, pode passar um pouquinho esse? Só a parte que fala do nosso site. Acho que ele vai voltar todo. Isso. Um pouquinho depois. Pode pausar aí. Então, aqui, ó. É o Select o Experience, né? Que é o nosso evento presencial, onde a gente traz o nosso método ali na prática, na vivência mesmo. As pessoas vivem uma experiência dentro do nosso método. Então, inicia com café da manhã, um bate-papo comigo, a gente falando sobre comportamento, mentalidade, preparatório para a corrida, um funcional, e depois a gente vai para a corrida. E aí a corrida é a nossa cereja do bolo, porque nunca é no asfalto nunca é com um monte de gente, entendeu? É algo para não você é aquele que você fica desviando, não, você vai vislumbrar mesmo. E é o principal, assim, para que você se conheça, se perceba correndo, entenda como é que teu corpo tá funcionando correndo e que muitas vezes num aglomerado desse enorme você não sabe nem o porquê tá ali, né? Tem outros estímulos, entendeu? E aqui é o nosso queridinho hoje, que a gente conseguiu expandir o nosso método para o online, que é o método Select Express, que a gente trouxe todo o contexto aqui para o Thiago também, o quão importante é, tá bom? Então eu quero que o Thiago agora traga alguma visão, alguma experiência que mais impactou você em todo esse tempo aí de atuação, que a gente nem falou o tempo de atuação do Thiago. Fale aí, viu? Por favor. O tempo de atuação e o que mais chamou a atenção em relação à sua missão hoje, né? O seu propósito como profissional de fisioterapia tão diferenciado no mercado. Então, quero que você deixe esse recadinho final pra gente aí. Vamos lá. Bom, estou formado há 19 anos, tá? A fisioterapia. E de lá para cá foram várias etapas da vida, né? Várias especializações, enfim, vários cursos, pós-graduações, enfim. E há mais ou menos 10 anos a gente resolveu mudar, virar a chave, né? E desenvolver um trabalho diferente do que a fisioterapia estava normalmente adaptada, né? Que é a reabilitação tradicional. E geramos um laboratório, né? Um consultório especializado em prevenção, principalmente. O nosso objetivo é melhorar a performance, desempenho e diminuir o risco de lesão dos nossos pacientes. Atendemos desde atletas de alto rendimento, atletas iniciantes, como também crianças com alterações de pé, pisada, como também idosos. E não se tratando também de pacientes diabéticos, pacientes com alterações de sensibilidades, pacientes com amputações e com alterações ulcerativas. Então, trabalhamos com essa gama todinha, trazendo produtos sob medida, com exclusividade, desde calçados terapêuticos, calçados ortopédicos e as palmilhas com tecnologia 3D. Então, assim, o que a gente busca é exatamente promover saúde e qualidade de vida da população alagoana, com qualidade internacional. Utilizamos softwares holandeses, softwares com alta capacidade de precisão. E você arrastando daqui para São Paulo, porque aqui não tem nada que preste. Plataformas sensorizadas, softwares americanos, sensores acoplados ao corpo, com análises em tempo real de dinâmica de impacto, choque, tempo de contato. A gente consegue mensurar isso tudo para o atleta de alto rendimento, e trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso paciente e para a população alagoana.
Então, a gente também costuma dizer que a conscientização que eu quero que o paciente tenha é que o movimento, ele é um amigo e não um inimigo, né? Então, Adorei. manter o corpo em movimento, tendo disciplina, ele vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida. A longevidade, que vocês comentaram também, é importante. Como é que você quer envelhecer, né? Qual é a sua... Você quer ser dependente, né? Então, eu atendo muitos idosos. Chega pacientes lá com 80, 85 anos andando sozinho, dirigindo. E eu fico besta agora. Eu digo, rapaz, que qualidade de vida, que paciente consciente, ativo. Claro que a gente sabe que tem outras situações com pacientes com dores crônicas, pacientes com dores... com limitações funcionais, com patologias, né, que limitam, mas aqueles pacientes que buscam uma atividade o mais cedo possível vão envelhecer com mais qualidade de vida, sem dúvida. Que bate muito forte, o Thiago defende muito bem, que é a longevidade com autonomia, né? E isso você pincelou muito bem aqui pra gente, colocou pontos principais. Movimento é vida, de como conseguir isso. longevidade com autonomia e seja amigo do seu movimento. Adorei. Essas 3 falas aí, eu acho, do Thiago, fizeram muito sentido não só para nós, espero que inspire vocês também. Verdade. É um profissional que está atento, né, como o Léo falou. Aqui em Maceió é muito difícil a gente conseguir esse tipo de conhecimento, mas eu digo, não desistimos desse mercado de forma alguma, porque hoje a gente sabe o quão diferenciado nós somos, né, para esse mercado. A gente ama essa cidade. Sem dúvida. A gente vai buscar conhecimento fora para trazer para vocês. Então é isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi massa. Que parabéns e obrigado de verdade, de coração, por disponibilizar, pela parceria. Como eu falei logo no início, né? Disponibilizar tempo e conhecimento é uma das atitudes mais nobres que existem ainda no ser humano, né? E a gente está precisando cada vez mais disso. Obrigadão. Bom, eu que agradeço a oportunidade, parabenizar pelo projeto, né? Desejo sucesso, vocês merecem. Somos amigos de longas datas e o meu carinho por vocês e admiração é enorme, fantástico. Tá? E mais uma mensagem não espere ficar bem para começar, e sim, comece para ficar bem. Perfeito. Amei. Parabéns. Valeu. Obrigado, galera. Tamo junto. Até a próxima.